Paz, galera! Paz, gente, tudo bem? Esperamos que esteja tudo bem com vocês. Estamos mais uma vez na aula da Escola Bíblica aqui no AD Vila Alzira. Na aula de hoje, aula de número 5, a gente vai estar falando sobre enfrentando gigantes, conquistando vitórias. Antes de mais nada, nós queremos pedir para vocês seguir o nosso canal, deixa seu like, compartilhe essa palavra, porque nós cremos que Deus tem muito a acrescentar, nós esperamos que Deus fale com você através da palavra, e também tem uma série de vídeos aí que você pode também aprender mais de Deus, se chegar mais dele, uma mensagem que com certeza vai impactar a sua vida. Voltando ao tema de hoje, então falando enfrentando gigantes, conquistando vitórias, esse é o nosso tema. Sobre esse tema, o nosso personagem, os nossos personagens, será Davi, o povo israelita, né? E o gigante. Golias. Exato, Golias, né? O famoso Golias. O versículo que a gente vai utilizar como base se encontra em 1 Samuel 17, 24, que diz assim: Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Bom, o contexto que a gente vai falar aqui na nossa aula é da guerra que o povo israelita enfrentou contra os filisteus, e nessa guerra, o que é muito curioso é que todo o povo israelita, que cria no Deus, que cria no mesmo Deus que nós, no Deus poderoso que pode todas as coisas, estava totalmente paralisado, afrontado, estavam recuados com medo do povo filisteu, onde até mesmo eles traziam muita soberba no seu coração, ao ponto de colocar uma pessoa para decidir a guerra, que era Golias, o gigante, dizendo que caso ele fosse vencido, toda aquela guerra estava acabada, o povo israelita era vencedor, mas mesmo assim o povo israelita estava com muito medo e paralisado. Os nossos objetivos nessa lição hoje é ensinar que Deus sempre nos socorre na hora de crise, é explicar que os nossos inimigos não são maiores que o nosso Deus e mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. E a verdade aplicada, ou seja, a ideia que a gente quer trazer com essa aula é: permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Então vamos lá aos pontos que a gente separou aqui para desenvolver essa lição. Primeiro ponto é que todos passam por crises. Era o povo de Israel, e eles eram um povo de Deus, e mesmo assim eles passaram por crises. E só para frisar mais um pouco, a gente está passando por uma pandemia, onde todo mundo foi impactado por isso. É uma crise que o mundo inteiro viveu e está vivendo. Então, nesse momento, a gente tem que lembrar e não se esquecer de Deus. Porque foi o que Davi fez. Ele tinha uma crise, que era um gigante, né? Tinha uma guerra acontecendo, e ele foi confiar em Deus, e ele teve a vitória. E toda a nação teve a vitória também, né? Davi, ele conhecia o Deus que ele servia. E você? Tem intimidade e conhece Deus para saber que Ele é poderoso para te livrar de todas as crises? Não impede da gente passar, mas Ele vai nos dar a vitória no final. O contexto é que Davi, não era para ele estar lá. Não era o lugar dele. Quem estava lá na guerra eram os irmãos dele. E aí... O engraçado também que eu quero acrescentar é que o motivo dele chegar na guerra não era porque ele estava no exército, né? Sim. Ele foi sim ajudar os irmãos, levar alimento, e aí ele viu todo o panorama que estava... como o povo israelita estava se comportando, né? Sim, ele foi levar comida para os irmãos dele. E aí, quando chegou lá, estava todo mundo com medo, e ele falou: não, eu vou ser corajoso e quero ajudar o exército de alguma forma. Eu creio em Deus e eu sei que vai dar tudo certo, a gente vai vencer. E aí, o Golias, né, que era o gigante, ele estava sozinho, porque o exército dos filisteus tinha tanta confiança de que só um homem podia vencer, que eles deixaram só o Golias, mas ele era gigante. Então, todo o povo estava com medo. E aí, Davi falou: você vem a mim com a sua força, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Ele declarou que ele tinha vitória pela graça e força de Deus, né? Não pelas mãos humanas. Davi, ele era pequeno, ele era apenas um pastor de ovelhas, ele era jovem e ele conseguiu essa vitória apenas com uma funda e 5 pedrinhas. E curioso também, né, isso, né? Sim. Porque em guerra a gente vê muito, falando daquela época, né, provavelmente o povo estava repleto de espada, repleto de escudo, e eu imagino quando Golias vê Davi com aquela funda na mão, ele pensa: meu, quem é você para vir com uma funda? Eu já enfrentei tantas espadas,
tantos guerreiros fortes, e você me vem com uma funda? Sim, Davi foi muito corajoso, tanto que Saul ofereceu para ele, né, o escudo e a espada, e até ficou grande, e ele falou, não, eu vou em nome do Senhor, e vai dar tudo certo. E tem 4 ensinamentos fundamentais que Davi nos ensinou. O primeiro é confiar em Deus, porque a confiança dele foi totalmente em Deus. Colocar Deus à frente é a segunda lição, importantíssima, colocar Deus à frente. É Deus que vai guiar e vai dar tudo certo. Ter a vitória pela fé. E é preciso ser corajoso. A gente não pode se acovardar, porque é Deus que dá a vitória pra gente. Então, tem que arriscar. É isso aí. Agora, seguindo, vamos falar um pouquinho do tópico 2, cujo título é Vencendo o Medo Paralisante. Bom, existem algumas fases na nossa vida em que a crise ela vem à tona. Eu, falando como jovem, uma das fases mais difíceis, acredito que não só para mim, mas para a maioria dos jovens, é aquela fase que você termina o colégio, né, terceira o ensino médio, e você fala, poxa, agora eu sou um desempregado, tenho que ir atrás de um emprego bom. O que eu vou fazer, né? Exato, aquela dúvida de que curso eu vou fazer, que faculdade eu vou conseguir entrar, eu vou conseguir entrar. Então você começa já, no meu caso falando, uma ansiedade muito grande tomou conta. Mas outro exemplo, até como a Joyce citou aqui, é a pandemia. Muitas empresas, muitos trabalhadores entraram numa crise não só financeira, mas também emocional, crise mental de que a gente vê muitos casos de depressões, muita gente perdeu o emprego, então trouxe nossa, e agora, como é que eu vou prover para minha família? Como é que eu vou comprar aquele carro? Como é que eu vou levar minha namorada para sair? Como é que eu vou seguir em frente nessa situação? Mas a gente tem que crer no Deus que a gente serve. É isso que a gente está falando aqui hoje. Como eu citei para vocês, essas fases, essas crises, elas trazem alguns sintomas, algumas emoções sobre nós que faz a gente parar. Entre elas, ansiedade, angústia, medo. E eu quero dar um foco maior aqui falando do medo. Sentir medo é normal. É normal a gente sentir medo. A gente é humano, a gente está passível de sentir medo. Mas o segredo é, o que você vai fazer com esse medo? Eu separei aqui em 3 tópicos. O que a gente pode fazer? Você vai deixar o medo te paralisar? Falando um pouquinho de Davi. Como eu falei para a Joyce aqui, Davi ele foi levar comida para os seus irmãos na guerra. Foi aí que ele conseguiu ver como o povo israelita, o exército israelita estava parado. Então, Davi vê na cena, ele podia ter 2 situações ali. Ou ele ficava parado, como o povo israelita estava, com medo, angustiado, medo da derrota, muitas das vezes até já certo da derrota, ou então ele podia ter a convicção que ele teve, que graças a Deus ele teve, e trazer a vitória para o povo israelita. Então, uma chave muito importante aí é você sempre manter a sua convicção. E eu te pergunto, você quer ser quem nessa história? O povo israelita que fica parado ou o Davi que seguiu em frente com a convicção de que Deus estava com ele? Não era pela força... Eu quero ser Davi, hein? Exato. Não é pela força do braço, mas é pelo Deus em que a gente confia. O segundo tópico é, você vai ser intimidado por esse medo? A crise, falando desse intimidado, a gente pode perceber que a crise traz algumas tentações. O diabo tenta trazer algumas tentações para a gente. Até mesmo a gente pode falar de Jesus, que quando ele foi fazer o jejum dele de 40 dias, imagina você estar ali à base de água, de oração, sem nada do demais, e o diabo aparece falando, se você tem fome, transforma essa pedra em pão e come. Então o diabo tenta trazer alguns pratos que, no caso de Jesus, ele tentou fazer com que ele transformasse aquela pedra em pão, mas falando de jovens, muitas das vezes, nessa angústia, neste medo, às vezes até tomado pela depressão, o diabo vem falar, acaba com isso, termina com isso, se mata. Só que isso é mentira do diabo. Deus tem um plano perfeito para você, um plano de graça, um plano de amor, um plano de alegria. E a gente está sujeito a viver tempos ruins. Jesus já disse que a gente teria aflições, mas com bom ânimo nós vamos vencer. Uma outra coisa sobre ser intimidado, imagina como é que ficou o povo israelita quando viu Davi vestindo a armadura de Saul. Ele foi tentar vestir a armadura, sentiu todo o peso, então ele ficou lá todo desengolçado, todo torto. O povo falou, nossa, e é isso aí que vai contra o Golias? Aquele cara de sei lá quantos metros, o cara dá um prédio e ele vai e não consegue nem vestir uma armadura? Mas Davi
soube em quem ele acreditava, soube o propósito dele, e ele se firmou nesse propósito e seguiu adiante. Então, mais um outro tópico que eu separei aqui você vai manter o foco, então, como Davi fez? Então, tome cuidado a quem você escuta. Se Davi tivesse parado para escutar o povo israelita, com certeza ele não seguiria em frente. Com certeza ele também teria o medo que o povo israelita estava tendo, e ele não seguiria em frente. Seja influenciador, não seja influenciado. Davi manteve no coração dele a certeza de que a vitória estava com ele e com o Senhor concederia a vitória. Então, aquilo, com certeza, foi uma forma de inspiração para o povo, de ver aquela convicção de, não, Deus está comigo, nós vamos vencer. Tanto que Saul permitiu que Davi fosse até o povo, fosse até o gigante. Tudo isso com a convicção de que Davi estava, de que a vitória seria por meio de Deus, não pela força do braço, mas sim a vitória Deus traria para eles. Muitas vezes a gente perde as batalhas por deixar o nosso foco nas coisas que não são de Deus. Nas doenças a gente se foca, ou até mesmo no desemprego, sei lá, ou se não, você está querendo entrar numa faculdade, e aí você foca nossa, tem que estudar. O foco está errado. O foco tem que estar em Deus. Ele que vai prover todas as coisas, Ele que vai preparar. Claro, a gente tem que fazer nossa parte, assim como Davi, ele se colocou na posição, ele se apresentou. E aí Deus foi e abençoou, e eles tiveram a vitória. Só para linkar também, tenha por perto pessoas que te encorajem. É muito difícil quando você tem pessoas perto de você que só falam palavras contrárias, né? Então, Davi, ele teve isso. Provavelmente, se a gente pensar o nosso olho nu, em quem você apostaria? Em Davi, que era pequeno, apenas um pastor de ovelhas, ou no gigante, que ele era experiente na guerra, né? Você ia confiar no Davi, desse tamanhozinho, com uma funda, ou num cara experiente, que parecia um prédio, todo musculoso, bombado, sarado, com uma espada que já matou diversos soldados aí, em diversas batalhas? E em que todo mundo confiava, né? Exato. Todo mundo confiava que Golias ia vencer. Uhum. Você confiava em quem, se fosse olhando só pela nossa visão humana? No Davi, pequeno, ou no Golias, o experiente e forte? Sim. Mas aí quando Davi foi vitorioso, né? Ele depois arrancou a cabeça de Golias. E todo o povo de Israel, todo aquele exército se alegrou, e aí eles confiaram em Deus. Então, ele foi um influenciador também. Golias, ele é uma simbologia de Satanás, que todos os dias vem tentar a nossa vida. Então, estejam sempre atentos. Aqui só para a gente lembrar sempre. A gente falou muito de coragem, mas coragem não significa enfrentar cegamente os desafios. E fé não é sinônimo de ignorância. É preciso ter fé e coragem com consciência. E que Deus, Ele cuida dos seus. Para acrescentar, é bem diferente você ter somente, como a gente falou, não basta ter somente fé. É bem diferente você ficar cego por algo, querer seguir em frente e insistir naquilo, como teimosia. E outra coisa é você se preparar e confiar em Deus. Esse é o segredo. Prepare-se e confie em Deus. No que demais, Ele vai te acrescentar. Confia no Deus que tudo pode. Não acredite no que o mundo fala. Acredite no Deus que provê, que cuida dos seus. E trazendo se eu posso dizer assim, um testemunho, quando eu terminei o meu médio, o meu sonho era fazer engenharia. Só que a gente para ver muito desses cursos nas faculdades privadas, é muito caro, e não era a minha condição. Então eu falava, Deus, esse é meu sonho, procurei me esforçar na escola, então, se for da vontade do Senhor, prepare uma faculdade para mim abençoada. E Deus confirmou aquela palavra e eu estava firme no que Deus me disse. Pelo tempo, eu não consegui fazer um vestibular, estudar aprofundadamente para a prova, então eu fui do que eu tinha aprendido na escola, o tempo da escola só, e confiando em Deus. E hoje, graças a Deus, Deus preparou uma bolsa para mim numa faculdade federal, no que eu não preciso pagar, e estou cursando o curso que sempre foi meu sonho. Então, isso que eu vivi é o que eu desejo para você, é o que eu profetizo para você, é que você também viva o melhor. Eu profetizo para você que Deus vai abrir portas para você e que você não fique parado nessa crise. Confie em Deus, se prepare, que nos demais Ele fará. A verdade é que a arma mais poderosa para vencer os gigantes e as crises é a oração. Então, apresente para Deus e os gigantes vão ser vencidos, as crises vão ser vencidas.
Exato. A gente, no meio das situações difíceis, a gente vai conversar com um amigo, vai conversar com o pai, vai conversar com a esposa, vai conversar com a namorada, só que muitas das vezes esquece de Deus, que é o principal. É Ele que tem o poder na mão, é Ele que pode mudar tudo. Então, se você não fez isso ainda, apresente a sua causa a Deus, porque Ele tem poder para fazer. Amém. Para concluir, então, o que a gente queria deixar focado é que você mantenha a sua fé em Deus, de que você não fique cego por ela, mas que você se prepare para que, quando vier situações de crise, você tenha sempre a convicção de que Deus é maior. Nunca Deus vai te colocar numa situação de que você não será capaz de sair, porque no demais você serve a Deus, e o nosso Deus está acima de tudo. Deus criou todas as coisas, Deus tem poder para tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, qualquer que seja a situação, existe uma solução. Para finalizar, eu só queria deixar uma palavra que se encontra em 2 Samuel 22, versículo 32 e 33. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele me traz a salvo. Deus cuida de você, Deus tem o melhor para você. Não desista dele, porque Ele não desiste de você, assim como tem aquela música, né? Então, siga firme no propósito que Deus tem para você. Amém? Amém. Tchau, gente. Até a próxima aula. Deus abençoe a vida de vocês. Aqui a gente se despede. Que Deus te abençoe e fique conosco.